Boa tarde, gente, todos e todas bem-vindas aqui ao canal Filosofia de Primeira. Normalmente ele posta esses vídeos durante a sexta-feira à noite, mas por ordem de compromisso meu, eu deixei para o dia de hoje, esse sábado à tarde, ensolarado. E voltando aqui aos nossos fóruns, a mais um tema de pós-modernidade, com vocês aqui, lançamos mais um tema, mais uma questão sendo levantada. Teoria queer. O que seria essa teoria queer? Aqui, lendo um texto para vocês, começa com um aforismo que eu coloco sempre, né? Os papéis masculinos e femininos não são biologicamente fixados, mas socialmente construídos. Judith Butler. Teoria queer. Vem do inglês estranho, a teoria em si considera que os sujeitos são construções sociais e não são necessariamente para heteronormatividade ou cultura ou ensino impostas sobre o sexo. Sua justificativa estaria baseada na ideia que o sexo biológico não seria uma verdade plena, porém uma subdivisão dos corpos e seu gênero per si num sistema social. A sua maior expoente, a filósofa americana Judith Butler, tem sido a principal divulgadora no mundo e no Brasil desde a década de 1980. Uma característica importante da teoria queer traz elementos de outros pensadores como Michel Foucault, o poder, Simone de Beauvoir, segundo o sexo, como construção social. Por isso, seu braço pedagógico, por isso o seu braço pedagógico principal tem sido a ideologia de gênero, que considera que os sujeitos nascem neutros, vindo a ser ou se tornarem durante o processo de autoconhecimento dos corpos e das mentes, não sendo mais submissos aos vários especialistas, alguns apoiando, outros rechaçando a teoria. Questões de ordem social e cultural em relação à violência, ao preconceito, signatários da União Europeia, como a Alemanha, a Holanda, a França, principalmente, têm alterado seus sistemas educacionais. Até mesmo igrejas tidas como cristãs se tornaram adeptas à teoria. Um forte exemplo disso é o apoio irrestrito da Igreja Episcopal Anglicana no Reino Unido à questão nos últimos anos. Pela ligação dela com o movimento LGBTQIA+, ao mesmo tempo ela é rechaçada em países do leste europeu como uma forte tradição cristã ortodoxa, como a Polônia, a Rússia e a Ucrânia, e sua discussão tem tido forte resistência em países de forte tradição cristã na América Latina. No Brasil ela tem sido difundida via movimentos sociais nas universidades e estudos de gênero por muitos núcleos acadêmicos. Tem sido fortemente combatida por grupos conservadores ligados à Igreja Cristã, representada por políticos nas casas de lei, no Legislativo Federal, nos estados e municípios. Então, gente, quando a gente fala de teoria queer, que ela é que diz que nós somos construções sociais, ou seja, não nascemos como somos aptos a nossa identidade sexual por uma questão biológica, e sim por questões muito mais subjetivas. Essa teoria tem sido debatida e tem sido caso de muita discussão e confusão, se você pensar, né? Porque uma teoria que fala sobre essa questão da construção sexual de uma criança, isso seria, na minha opinião, seria uma questão muito mais da família. O Estado não deveria se intervir nessas questões, muito menos a escola, né? Acredito que a grande questão da escola a grande preocupação seria o desenvolvimento pedagógico de uma criança, não teria se pode chamar ela ou ele, etc. Então,
isso tem sido muito polêmico. Essa semana uma amiga minha falou que o menino dela recebeu uma, uma, uma certa atividade da escola, e a atividade consistia que ele devia levar uma boneca durante uma semana, e essa boneca ia passar de filhos em filhos, e ela ficou apavorada porque ela tem uma ideia bastante é, já fechada sobre a questão. Ela ficou muito brava com isso, acho que entrou e outras mães também. E depois ela foi à escola, disse que a culpa era de uma professora, da outra, etc. E ninguém assumiu o porquê, né? Por exemplo, ontem eu postei um vídeo, eu compartilhei lá de uma fala de uma especialista talvez sobre psicologia do desenvolvimento, sendo que, por exemplo, na Europa já não se fala leite materno, se fala leite humano, para não ofender os transexuais. Então eu acho isso gente, eu acho praticamente, né, tanta perda de tempo e tanta confusão, sabendo que às vezes a necessidade é outra. Se for para você trabalhar empatia, ética, você poderia trabalhar outros elementos, né? Não somente na questão sexual de uma criança, que eu já coloquei que é uma questão bastante da ordem da família, da cultura da família. Então, dependendo do que é imposto, eu acho que isso é muito desnecessário, né? Embora essa questão de sexual de algumas famílias é uma questão muito fechada, muitas vezes não se fala sobre o tema, etc. Então, a teoria queer, na minha opinião, eu acredito que ela precisava, se ela não tem, para mim não tem um respaldo tão profundo em questão de metodologia ou estudos, etc. E ela tem sido difundida aí muita briga aí nos muitos fóruns aí, nos debates da vida aí, entre especialistas, líderes religiosos, professores, educadores, etc. Eu acho que a grande questão de uma criança, o desenvolvimento da criança não seria se ele poder chamar ela ou ele, ou chamado mulher, ou o sujeito que, hoje diz sujeito que menstrua, todos ou todes, sei lá qual que é a invenção disso tudo. Então essa teoria às vezes tem gastado energia nas pessoas para coisas que não são tão necessárias, né? Para uma criança, por exemplo, que ainda não tem uma consciência moral plenamente desenvolvida. Então isso é uma questão muito da família, do que ela aprendeu. Às vezes a escola não deveria tanto se importar com essas coisas. E eu não falo porque eu acabei estudando isso daí durante a graduação e achei uma verdadeira perda de tempo, sabendo que a dificuldade da educação no Brasil, os enfrentamentos são muito mais profundos do que se uma criança deve ser chamada de ele ou ela, né? Ou de alguém que não se define nem num gênero dele ou dela, né? Numa questão binária de ele ou ela, etc. Mas é uma questão bastante que tem gerado bastante conflito, bastante polêmica, principalmente para pais, para grupos mais conservadores que não aceitam isso daí. Então o Estado, em vez de se preocupar com essas coisas, devia se preocupar mais com políticas educacionais muito mais efetivas de enfrentamento, né? Do que se basear nessas questões aí que seriam talvez uma área da própria família, né? A própria criança, do universo que ela vive. Então, isso é bastante complicado. Então, seria isso. Uma teoria que gera mais polêmica do que algum tipo de progresso, de pensamento. Tanto para aqueles que defendem ou para quem rechaça a teoria.
Então seria isso, pessoal.